Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Dentalcast. Hoje eu estou aqui com o Lucas Saraiva, cara. Obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui. Para quem não sabe, ele veio lá de cidade do interior aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, Lucas. Queria que você começasse, cara, se apresentando, falando um pouco da sua trajetória também. Quem que é você, para quem não te conhece aí, tá sem internet. Perfeito. Olha para lá? Pode ser. Tá. Meu nome é Lucas Saraiva. Eu sou protético há mais ou menos uns 8 anos, mas eu trabalho na odontologia desde os 15 anos. Eu comecei numa dental como office boy, trabalhava no mercado e tive a oportunidade de trabalhar numa dental como office boy, e ali eu comecei a fazer as entregas, conhecer os dentistas e tudo mais. Na mesa dental surgiu uma vaga para vendedor, e aí eu decidi abraçar aquela vaga para vendedor, né? E em específico nessa dental nós vendíamos componentes protéticos. Então, o que eu pensei? Para mim poder crescer no segmento, eu vou fazer técnico em prótese, porque ali eu vou conseguir aprender mais sobre as soluções protéticas, como resolver e dar a melhor opção para o dentista, ou para o laboratório, enfim. E ali que surgiu o começo da prótese dentária. Então eu fiz o curso de prótese, e aí nessa dental que eu trabalhava, que é a Sua Implantes, a minha chefe, que era a Yara, ela resolveu tentar montar um laboratório de prótese lá, e ali que começou um pouco da ideia da prótese e tudo mais. Mas depois disso acabou não dando certo. Eu saí da dental, trabalhei na Conexão Implantes como consultor. Daí da Conexão eu fiquei alguns anos lá, foi super bem também, o pessoal da Conexão, eu tenho um carinho enorme por eles. Depois da Conexão, aí que eu comecei de fato no laboratório. Eu percebi que com vendas daqui a pouco eu ia chegar até um certo limite. E eu queria algo diferente, porque tu viajava demais, tinha uma região extensa que eu atendia, então isso acabava sendo desgastante. Então, em Caxias do Sul, que era uma cidade próxima, tinha um laboratório que era o NICPRO, da Ursula Miller, e naquela época ela precisava de um cadista. Então eu prontamente disse para ela, olha, eu não tenho tanto conhecimento, porque eu só fiz o técnico em prótese, não tinha experiência viva de laboratório, mas sou um cara esforçado. Né? Sou teimoso. Sou teimoso e sou dedicado, falei para ela. Se tu me der a oportunidade, eu tenho certeza que eu não vou decepcionar. E lá começou, então eu aceitei a proposta, né? Eu ganhava um salário super alto com vendas. Eu baixei meu salário em mais de 50% para poder ir para o laboratório. Eu lembro que quando eu trabalhava com vendas, eu pedia no mercado comprar qualquer carne. Daí lá no laboratório eu tinha que escolher a carne mais barata porque tinha que sobrar dinheiro. Porque final de semana eu tinha que voltar para casa para ver o pai e a mãe, enfim. E daí lá eu aprendi um monte e comecei no CAD. Fazia desenhos, eu produzia cera, zircônia e a gente fresava e não tinha impressão na época, só a partir de fresagem. E ali começou. Mas como a minha família nunca teve tanta condição, eu precisei voltar para Passo Fundo depois de um período para poder ajudar o pai e a mãe ali. E aí eu voltei a ser consultor pela Sim Implantes. Aí depois ali fiquei 1 ano também. E aí que começou a vida da prótese mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Trevisani, que é um laboratório grande lá de Passo Fundo. E lá eu fiquei 4 anos na parte do CAD. Então estava bem no comecinho o CAD lá no laboratório e eu ajudei a desenvolver o CAD lá. E lá eu fiquei desde até abrir meu laboratório. Então, ali que eu tive a base mesmo que eu aprendi, né? O Adriano, que era o dono lá, me ensinou um monte de coisa, tudo que eu sei até hoje, né? Parte de cerâmica, parte de provisórios, fresagem. Lá a gente começou a mexer com as impressoras, então ali que eu tive o start mesmo no digital. E aí, então, depois de 4 anos, eu conheci a minha esposa em Ibirubá. E aí... nem você lembra o nome da cidade? Nem lembro o nome da cidade. Vai apanhar aí quando sair o episódio. E aí lá eu tinha uma dentista que eu já conhecia, que eu vendia para ela, que era a Luciana. E aí surgiu a ideia de montar um laboratório. E aí como eu conhecia a Luciana e ela também me conhecia, a gente acabou se encontrando nesse meio. E aí eu disse para ela, olha, eu quero montar um laboratório e tal, só que eu não tenho grana. E aí ela e o marido dela, o Márcio, que são pessoas fantásticas, que são quase pais para mim, né? Eles, não, a gente te ajuda, então vamos junto aí. E aí eles me ajudaram a montar o laboratório, que a gente começou lá em 2019, um pouquinho antes da pandemia ali. E aí nós tivemos ali um processo de início que foi bem desafiador, porque nós não tínhamos trabalho. E eu apresentei para eles uma proposta de que eu sabia fazer tudo, quando na realidade eu só sabia fazer o CAD. Né? Mas como eu sou muito observador, eu observava os processos no laboratório e eu tinha todos eles na minha cabeça, apesar de não ter feito. E ali que começou o desafio mesmo, porque daí eu tive que começar a aprender a fazer coisas que eu não fazia sozinho, porque não tinha ninguém. E aí que eu tive o maior desafio da minha vida. Mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram no caminho, que eu podia ligar, podia pedir ajuda,
podia pedir um socorro. Então, eu gosto de dizer que ninguém faz nada sozinho. E eu não fiz nada sozinho, né? Eu tenho meu mérito, obviamente, mas muitas pessoas ao meu redor têm o mérito delas comigo também que me ajudaram. Então, desde lá a gente só foi crescendo. A gente começou comigo, daí eu contratei mais um rapaz que é o Lucas, aí depois o Lucas a gente contratou mais duas ou três pessoas. Hoje a gente está numa equipe de 9 pessoas, numa sede nova, com um laboratório todo preparado, com a parte de CAD, impressão. E hoje, 90% do nosso fluxo é digital, né? A gente brinca lá, às vezes tem pilhas de caixas do laboratório que não tem nenhum modelo dentro. A maioria dos nossos clientes hoje tem scanner de bancada, scanner intraoral e mandam todos os trabalhos escaneados para a gente, né? Eu digo que no laboratório lá a gente sempre trabalha de uma forma justa, né? Com os colaboradores, com todo mundo. E eu acho que boa parte dessa cultura que a gente criou lá dentro foi pelas pessoas que me ajudaram, assim, né? Então, da mesma forma que eu fui ajudado, eu me sinto no dever de ajudar outras pessoas, né? Então, acho que essa coisa no caminho que eu tive foi muito bacana, né? Depois disso, em 2019, a gente teve a pandemia, então, né, antes disso, no caso, né, teve a pandemia, e ali, né, foi bem no período que eu estava abrindo o laboratório. Então, teve um percalço ali, que foi em março, se eu não me engano, que tu não podia ir para o laboratório, porque estava todo mundo no lockdown, e eu não tinha trabalho. E eu estava naquela pilha, porque eu já tinha comprado o sistema digital, e aí, porra, pagando conta e não vinha trabalho. E aí que eu me desesperei e pensei, pô, eu sei de Exocad, não tem muito curso online, vou lançar o curso online. E aí foi um dia no Instagram, eu postei assim, tô vendendo curso online e tal, eu não tinha nenhuma aula pronta, não tinha nada pronto. Eu pensei, bom, se eu vender eu gravo, se eu não vender eu não gravo. Né? Eu nem tinha ouvido sobre lançamento, mas já era uma estratégia de lançamento. E eu lembro que naqueles meses, em 2 meses ali eu vendi 10 mil. Daí eu disse, pô, agora tem que gravar, né? Aí peguei um dia, gravei todas as aulas, né? Eu sou meio gamer, gosto de jogar, então tinha microfone, tinha tudo ali. Gravei a tela do computador. E aí, ali que começou os cursos online, né? Então, começou com aquele pouquinho, era um curso que tinha 19 aulas no início. E aí a gente foi construindo ele, foi criando mais aulas e mais aulas. Hoje acho que tem algo em torno de 50, 60 aulas o curso, né? E foi assim, numa necessidade, que a gente precisava de grana, né? A minha esposa era fisioterapeuta, então ela não podia atender os alunos porque era presencial. E aí a gente, né, a ocasião faz a necessidade, enfim, né? Ali a gente acabou criando o curso online. Aí teve que batalhar, né, para conseguir reerguer as contas aí na casa e tudo mais. Exatamente, aí tivemos que ir atrás. Mas deu tudo certo. Passou um mês, o laboratório já voltou a funcionar, a gente já voltou a ter mais clientes. Então, cara, é uma corrida muito bacana que a gente tem feito até agora, sabe? Um percurso bem legal, que a gente tem conquistado pessoas bacanas, que tem pessoas que têm nos ajudado, que a gente tem oportunidade de ajudar também. E eu acho que isso é o grande sentido da vida, né? Não só você trabalhar, fazer dinheiro, produzir, enfim, mas ter pessoas ao seu lado que te ajudem e te façam bem também, e que você também possa fazer bem. Eu acho que é assim que a gente evolui na vida, né? Eu pelo menos penso assim, né? Compartilhar o conhecimento, você também está aprendendo, também está estudando, porque você tem que estar preparado também para compartilhar, né? Porque às vezes pode vir uma pergunta que você não está esperando, então são coisas que a gente realmente tem que fazer. Mas voltando um pouco para a sua parte pessoal lá, como foi conhecer sua esposa? Porque já que vocês eram de lugares diferentes, também imagino que seja uma história bacana aí para compartilhar. A gente se conheceu no Tinder. Sério? No Tinder. Caramba, acho que é a primeira pessoa que eu conheço que deu certo no Tinder, hein, velho? A gente se deu like no Tinder, assim, daí a gente marcou de sair e não deu certo. A gente não se encontrou. E eu toco violão há bastante tempo já. E eu tinha um casal de amigos ali naquela época que eles estavam morando na Holanda. E eles gostavam muito de reggae e tal. E eu gravei uma música no Instagram, fiz um story tocando pra eles. Falei, pessoal, essa música é pra vocês e tal. E ela curtiu o story. E aí nessa curtida dela do story, a gente marcou de sair. E aí que a gente começou. Aí eu mandei flores pra ela, daí já fui pra Ibirubá. E aí, cara, eu ia todo dia pra Ibirubá. Eram 100 km de distância, eu ia todo dia pra Ibirubá. Aí chegou num ponto que eu disse, cara, eu vou vir morar aqui. Aí eu ia morar em Ibirubá, fui morar em Ibirubá, e eu ia todo dia pra Passo Fundo pra trabalhar no laboratório. E aí que veio a oportunidade. Naquele período, como eu tava em Ibirubá, daí eu tive ver como as coisas elas acontecem quando elas têm que acontecer. A Luciana e o Márcio, eles iam comprar uma clínica de radiologia.
E aí eles queriam que eu trabalhasse na clínica, porque a Lu falou, tem um guri que eu conheço que trabalha lá no Trevisani, já que é muito gente boa e tal, e ele pode trabalhar aqui. E aí quando ela me apresentou da clínica, eu falei, olha, eu tenho uma ideia muito melhor que um laboratório, e eu acho muito melhor que um laboratório. Esse é um investimento, isso é o que pode dar de lucro e tal. E aí eles toparam a ideia, eles falaram, não, acho que vamos montar. E assim, como é uma cidade do interior, eles são pessoas super sérias. E lá a gente no fio do bigode. A gente falou, tem um contrato ali, né? Então eles assumiram esse contrato verbal comigo, eu assumi o contrato verbal com eles. E a partir disso a gente montou um laboratório junto. E assim, apesar de os dois são dentistas, né? Muita gente fala, mas eu sou sócio dentista e tal, não trabalho e tal. Mas eles são pessoas fantásticas, assim, e eles me ajudam muito na parte organizacional e na parte de ideias, né? Porque, cara, um laboratório de prótese é uma empresa. Sim. Né? Obviamente, a gente pensa no paciente, a gente foca, mas é uma empresa, tem processos, tem que ter gestão, tem que ter controle de tudo que acontece lá dentro, né? E para isso, às vezes, você tem que sair um pouco da tua visão de técnico e olhar só para a bancada, né? E olhar para uma visão macro do negócio, tu entender que tu tem que ter uma parte de gerência, tu tem que ter a parte do setor de cobrança, tu tem que ter setor de triagem, tu tem que ter setor de despacho e assim por diante. Então, eles dois, para mim, são conselheiros. A gente se aproximou tanto, de uma forma tão íntima, que hoje a gente se considera família, né? Tanto que no meu casamento, a gente tirou foto com a minha família, a família da minha esposa e eles, né? Porque a gente tem uma relação muito próxima. Então, acaba sendo muito legal. E além de ser próximo, a gente é muito transparente um com o outro. Então, tudo que acontece, a gente fala, né? A gente se comunica, a gente deixa tudo de forma transparente, seja o financeiro, para que tudo funcione, né? Então, isso eu acho que faz muita diferença. E eu não abriria hoje um negócio se não fosse com um sócio, porque eu acredito que sozinho é muito difícil de chegar lá. Se tu tem pessoas boas do teu lado, é muito mais fácil. Cara, e pior que ajuda bastante, né? Porque igual a gente estava comentando aqui antes, a gente não faz nada sozinho, né? Então, sempre tem uma equipe e você tem que levar, né, aquelas pessoas também junto com você. Então, eu também, todo lugar que eu vou falar, o que eu palestro, eu falo, não, eu tô aqui, mas tem várias pessoas atrás de mim para me fazer estar aqui. Então, minha companheira que está aqui atrás da câmera agora gravando, tem a equipe aqui também da empresa, né? E acredito que no seu não deva ser diferente, né? Não, mesma coisa. Lá, hoje a equipe da Lapidar, né? Como eu falei, a gente tem muito como cultura a família, né? Um dos valores da empresa, em primeiro lugar, é a família. Então, em qualquer coisa que acontece lá dentro, a prioridade de cada um é a sua família. Não importa se tem 100 elementos para produzir, se está apertado, tem que atender a família, porque é o bem mais importante que tu tem. E lá dentro a gente tem uma cultura de que todo mundo tem que se tratar com respeito. É impressionante como a gente não vê picuinha dentro do laboratório. As pessoas se respeitam, as pessoas se tratam bem. Por mais que às vezes o setor entregue um trabalho atrasado para o outro, que daí vai ferrar com o outro, que o outro tem que ficar até mais tarde, mas eles entendem, sabe? Eles são pessoas adultas, respeitam e eles pegam junto. Quando precisa, eles estão lá. Então, eu gosto de falar muito quando os dentistas me ligam, às vezes elogiando o trabalho. Pô, esse caso de faceta você ficou lindo. Eu falo, não fui eu que fiz. Foi todo mundo que fez. Aqui é todo mundo junto. Assim como quando acontece um erro, eu falo, não, o erro é meu. É aquela coisa do líder. O líder, quando ele acerta, ou melhor, quando a empresa acerta, ele olha para a janela e vê todo mundo lá. Agora, quando ele erra, ele se olha para o espelho. Porque ele tem que assumir a culpa como líder. Né? Então, é muito como eu tento fazer lá na empresa. E sempre fiz isso e não tem problema nenhum com isso. Quando a gente erra, eu falo, pô, doutor, errei, que foi mal, desculpa. Quando a gente acerta, eu falo, não, foi a equipe que fez. Né? Isso é uma coisa que eu acho bem bacana, assim, que eu tento não perder com o tempo. Porque é difícil, tu tá vivendo num ambiente que é extremamente corrido, então às vezes tu pode perder um pouco disso. E eu tento fazer com que isso não se perca dentro da empresa, sabe? Eu vejo que faz muita diferença com a equipe. Pô, e realmente, né? É uma coisa que às vezes vai... Assim, às vezes você sozinho, você vai chegar... Como que é esse ditado mesmo? Sozinho você chega até aqui, né? E às vezes com mais pessoas tu consegue chegar muito mais longe, né? Isso, pô, com certeza, né? E aí a gente acaba tendo mais braços, né? Para atender mais pessoas. Sim. Mas, assim, outra coisa que eu queria perguntar, hoje em dia lá vocês são em quantas pessoas? Como que funciona, assim, o Lapidar? Assim, hoje a Lapidar... diretamente, né, de mão de obra direta, nós somos em 9 pessoas, se não me engano.
Nós contratamos um rapaz, um último agora que entrou, que vai começar na parte do CAD também. Aí, indireto, a gente tem alguns cadistas que a gente terceiriza, então tem mais umas 3 ou 4 pessoas envolvidas no processo. Aí, se eu for contar marketing, mais umas 2 ou 3 pessoas. Então, assim vai. Mas de direto que trabalham dentro da Lapidar hoje, são 9 pessoas. A gente tem uma pessoa que fica na recepção, que é a Dani, que ela faz toda a parte de triagem do trabalho que chega, da entrada no sistema, conversa com o cliente. A gente tem a Dara, que é a minha gerente, que faz toda a parte gerencial do laboratório, gerencia a equipe, prepara a reunião, prepara a dinâmica, faz a conferência dos trabalhos, confere planilha, tudo, faz financeiro, cobra cliente. Tem a Karen, que está começando na parte de acrílica, que a gente está tentando implementar, e da mesma forma ela ajuda a Dani. O Lucas, que é o ceramista, tem o Samuel, que faz a parte de injeção, tem o Jonas, que cuida do gesso. Tem o Rafa, que está começando no CAD, e tem o Arion, que é o meu cadista lá também, que é meu braço direito lá no laboratório. Ele e o Lucas, assim, que são os mais velhos, né? Estão mais tempo. São o meu braço direito no laboratório. Eu saio e eles tomam conta lá. Então, hoje a Lapidar é constituída por essas pessoas, sabe? Nenhum era protético. Caramba, que legal. Fora a Karen, que já tinha feito curso técnico em prótese, estava parada, e a gente descobriu que ela estava lá em Birubá parada e era técnica, daí, opa, então vamos resgatar, né? Porque a profissão é uma profissão boa, né? Sim. E o legal, assim, a gente sempre pensa, né? Pô, a gente é de pessoas, né? Gosta de pessoas e a gente gosta de deixar um legado, né? E eu gosto muito de falar isso pro pessoal lá, falar, gente, vocês podem ir para qualquer outro laboratório, mas eu vou ter orgulho de dizer que quando vocês estiverem em outro laboratório, que, pô, eu ajudei o rapaz lá, o rapaz aprendeu comigo, foi no meu laboratório que ele aprendeu. Então, eu gosto muito disso, de poder ensinar a galera lá. Obviamente, hoje a gente já não tem mais tanto tempo de parar a ensinar, porque apesar de eu ser cadista e a minha expertise mesmo sendo CAD, eu sou bom em algumas outras coisas, que é vendas em primeiro lugar, adoro vender, gosto muito porque eu me criei vendendo, e a parte de cerâmica, eu faço muitos laminados cerâmicos no laboratório, né? A parte de facetas laminados é só eu que faço. Os guris fazem a parte de zircônia, né? Casos posteriores, casos que são mais maquiados, em casos onde a gente precisa de um refino maior, eu gosto de fazer, né? Então acaba que não sobra tempo para ir lá ensinar, parar, mostrar, né? Então a gente está com alguns projetos para, vamos tentar destinar um dia a cada, uma vez a cada 15 dias para parar, ensinar um processo, acompanhar todo mundo no laboratório. Porque para você conseguir manter um controle de qualidade com uma alta produtividade, tu precisa estar 100% do teu tempo e da tua energia focado ali. Por exemplo, todo o trabalho que sai do laboratório não sai sem eu conferir. Tem um carimbo onde eu tenho que dar o ok ali de check, né? Check está conferido, aí vai para o cliente. Senão não vai. Então é uma coisa que te rouba muito tempo, assim. E é difícil a gente achar mão de obra pronta para o laboratório. Sim. Tem que ensinar, tem que ter paciência, né? Às vezes até mão de obra pronta, as pessoas, é igual você, quando eu fui tirar minha carta, né, de motorista, o pessoal falava pra mim, pô, melhor você não treinar antes, porque senão você já vai chegar lá com vício, né? Aí chega com o braço assim em cima do... Cara, eu notei essa diferença. Quando eu saí da Úrsula, da Uniqlo e fui pro Trevisani, era muito diferente o jeito de trabalhar. Muito diferente, né? Eu fazia no Trevisani o que eu fazia na Úrsula. Não, pera aí, aqui a gente não faz assim. E aí que abriu muito a minha mente para mim abrir um laboratório, porque eu pensei, porra, não tem um jeito certo. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu jeito, né? Eu pensava, pô, eu tenho capacidade de produzir um trabalho do começo ao fim. Eu vou testar. Obviamente, os primeiros não vão ficar 100%, mas a gente vai aprendendo no decorrer do caminho, né? Eu gosto muito daquela frase, o feito é melhor que o perfeito. Então, não precisa esperar ficar perfeito para tocar a ficha e fazer, vai fazendo. E ao longo do tempo, vai aprimorando o processo. Não, eu acho legal também, né, da gente ter humildade, né? Que tipo assim, pô, eu não sou o dono da razão, não sei de tudo, eu posso cometer um erro, ou às vezes passar uma informação, sei lá, porque eu não sabia, ou porque foi uma certa dificuldade, né, que teve. Mas eu acho que isso é importante pra gente também evoluir como ser humano e conseguir crescer na vida, né? Outra coisa que a gente tava falando em off, Lucas, queria que você até falasse aqui, era aquela questão que você comentou um pouco da sua filosofia de vida, de você, por exemplo, não guardar, né, bens materiais, querer guardar experiências e pessoas. Queria que você compartilhasse isso também, se você puder, porque eu acho que é uma reflexão muito importante que eu também tento fazer um equilíbrio de bens materiais e experiências de vida e tal. Eu fui uma pessoa por muito tempo, antes de eu abrir o laboratório e ter contato com o Márcio, a Lu e a Natália, assim, e alguns outros amigos também, o Marcelo, que eu sempre primei pelo status. Então, quero ter um carro top, quero usar roupa de marca mais cara que tiver. E por um lado foi bom, porque era o status
que eu queria ter, que me dava energia para buscar recurso, para trabalhar, para ser o melhor no que eu fazia ali e assim ter grana para poder... Só que daí chegou um certo momento da vida que eu pensei, cara, mas eu ainda tenho as coisas que eu quero, mas ainda tenho um vazio que não é preenchido, né? E aí a gente começou a perceber que, pô, acho que vale muito mais a pena gastar a grana com experiências do que com bens materiais. E aí a gente fez algumas viagens e nessas viagens a gente percebeu que, cara, como é legal a gente poder viajar, a gente poder ter dinheiro para aproveitar isso, para ir atrás de viagem, ver culturas diferentes, ver pessoas diferentes, entender como o mundo funciona. E a partir disso a gente começou a fazer uma filosofia de vida dentro de casa. Porque vamos gastar o nosso dinheiro com experiências de vida. Porque, que nem eu falei antes, né? O Oswaldo Montenegro fala numa música, bom, o ser humano já nasce sabendo que vai morrer. Então, o que fica é o percurso entre o início e o fim. E esse percurso tem que ser bem aproveitado. Porque, pode ter certeza, a pessoa que está no leito de morte agora, ela não vai dizer assim, não comprei aquele carro, não comprei aquela casa. Não, ela vai dizer assim, putz, eu queria ter passado mais tempo com meu pai. Né? Eu queria ter ido viajar. Putz, eu sempre quis conhecer o Rio de Janeiro e nunca fui. É isso que o pessoal pensa quando tá morrendo. Pô, deveria ter perdoado. Poderia ter feito isso. Isso sim. Então aí você percebe que para ser feliz você não precisa de dinheiro, de fato. Né? O dinheiro é um meio. E obviamente você precisa dele para viver, né? É imprescindível. Mas não é ele que te dá felicidade de fato. Né? E daí é essa humildade que a gente tenta não perder em casa. Porque é difícil, quando a gente começa a crescer, as pessoas começam a conhecer a gente começa a ficar mais conhecido, e dá curso, isso e aquilo, às vezes tem pessoas que não conseguem controlar o ego. E é o que eu sempre tento primar, sabe? Tipo, não, peraí, eu tenho que ser o Lucas de sempre, né? E eu acho muito legal quando eu chego no congresso aqui, que eu encontro alguns amigos e tal, eles falam, é o mesmo sempre, tipo, mesmo sorriso, mesmo brincalhão, com todo mundo igual e tal. Então, acho que para mim é isso que faz sentido na vida, sabe? Não é só grana. Dinheiro é uma coisa que vem e vai sempre, tu recebe no mês, tu gasta isso, aquilo. Então, eu prefiro viver uma vida que a gente possa, vamos viajar para onde agora? Né? A gente tem como, vamos viajar, vamos aproveitar, vamos conhecer tal lugar, vamos fazer isso, vamos ficar 20 dias fora, vamos ficar 10 dias fora, vamos pegar o carro, vamos sair. Né? É o que a gente gosta de fazer na vida. Eu acho que é uma cultura de vida boa de viver assim. O europeu tem muito essa ideia. Cara, você vai ver os lugares fora do Brasil assim, cara, é impressionante como os caras andam com tênis sujo, por exemplo. Aí você pensa assim, cara, eles não dão bola, eles estão nem aí. E a gente aqui se preocupa com coisas tão triviais na vida, que daí tu percebe, cara, eu acho que a gente pode viver uma vida mais leve, mais tranquila, sabe? Gosto de coisas boas, obviamente, como todo mundo, né? Mas prefiro ter uma vida dessa forma, assim. Cara, outra coisa também que eu achei legal, que você até comentou em off aqui, foi a experiência que você contou do seu casamento, né? Que você ficou planejando. Também se você pudesse compartilhar sobre ela, acho que seria legal também, porque entra um pouco nesse meio, né? De ter experiência, de fazer. Você vai contar melhor do que eu. Sim. Era o sonho da Nath ter uma festa, né? E eu fui sempre muito receoso, porque, a gente vai gastar uma grana para um dia só, né? Mas, enfim, como é uma vida em casal, não é só o que me serve, né? A gente tem que ceder, então tem que servir para os dois. E daí a gente decidiu fazer uma comemoração e a gente ficou um ano preparando. E daí esse ano, obviamente, envolve dinheiro e assim vai. A gente recebeu muita ajuda, o pai dela ajudou e meus pais ajudaram, muita gente ajudou. E, cara, quando chegou o dia que tu tá assim no lugar, tu começa a ver as pessoas chegando por ti. As pessoas te abraçam, as pessoas te cumprimentam, tu sabe que as pessoas gostam de ti. E aí, quando você olha assim, tá cheio de gente, tu percebe que cada centavo vale. Que não é pelo dinheiro. Tipo, as pessoas estão ali por você, elas querem comemorar contigo. Sua conquista. E tu percebe que elas ficam felizes por você. Essa é a maior demonstração de sinceridade de um sentimento. É as pessoas demonstrarem que estão felizes por aquilo que você conquistou, né? E não virar uma competição, mas eu conquistei isso, não, mas eu tenho aquilo, não, mas isso. Então, quando virou o dia que acabou a comemoração e tal, a gente, acabou. Queria de novo, foi muito legal. E aí as pessoas perguntaram, farei de novo? Sim, tudo de novo, sem problema nenhum. Porque a vida é isso, cara, é tu ter pessoas boas ao teu lado, tu ter gente que gosta de ti, tu gostar das pessoas, tu ajudar, tu ser ajudado. Então, acho que essa experiência de vida todo mundo tem que viver. Não estou dizendo de um casamento, mas
de tu ter pessoas assim que te ajudam e que tu tem a oportunidade de ajudar também, eu acho que faz muito sentido tu viver isso. Não, eu até estava comentando esses dias com um colega que a gente estava conversando, né, sobre essa questão de ajudar e tal. E aí, eu não sei o que ele perguntou, falou de lista de casamento, né? Que ele não sabia o que ele ia dar para a pessoa, porque ele não tinha condição, tanto e tal, mas ele queria dar alguma coisa porque ele queria sentir que ele foi útil, que ele ajudou, enfim. Aí a gente até tava comentando, eu falei, cara, se a pessoa manda pra mim uma lista, tipo, pô, beleza, tem lá, eu preciso de uma televisão, a televisão custa 5 mil reais, velho, eu vou dar, velho, eu vou, e aí às vezes ele até falou, pô, né, você tá nadando dinheiro, eu falei, velho, não é dinheiro, meu ponto de vista, né, tipo assim, eu penso nessa questão de, eu vou fazer o possível para conseguir dar alguma coisa que aquela pessoa vai dar, independente do valor. Sim. No caso dele, depois, né, a gente conversou e tal, ele deu uma viagem, ele queria ajudar, e deu. Mas eu digo assim, às vezes você conversa com umas pessoas e fala, pô, velho, mas você vai dar um negócio que custa 5 mil reais para uma pessoa que você não tem tanto contato, às vezes, mas não é porque você não quer ter contato. Não. É porque, às vezes, pô, a vida é corrida, igual a gente tava comentando, pô, você tá na sua luta, tá na sua correria, tá fazendo as suas coisas, e a outra pessoa também tá do mesmo jeito fazendo a dela, mas não é porque você não considera. Sim. É questão de, tipo, realmente fazer. Aí a gente entrou no embate desse, né, de, pô, como que tem pessoas que às vezes a gente até considera amigo e pra ela o valor material é mais importante do que né? Essa questão de ajudar e tal. Então, tipo, pra mim, se fosse pra mim, ele fala, pô, eu vou te dar um air fryer de 200 reais. Cara, eu ia ficar feliz do mesmo jeito se ele me desse uma TV de 5 mil, sabe? Era mais nesse ponto, assim, que a gente tava discutindo e acho que casa bastante, assim, com a sua história, né? Sabe que eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de tecnologia em Passo Fundo, ali perto da cidade onde eu moro hoje. E agora ele e a esposa passaram 18 meses na Europa. Então, como eles conseguem trabalhar à distância, porque é empresa de tecnologia, software e tal, eles passaram 18 meses. E eu aprendi muito do meu estilo de vida com eles. E ele é um cara que estuda muito estoicismo, então aquela filosofia de tu se contentar com aquilo que tu tem, né? Não daquele amor platônico por aquilo que tu não tem ainda. Sim. E cara, tu percebe o quanto, depois que tu começa a ter uma vida com esse tipo de pensamento, tudo se torna bom. Porque, pô, eu tenho celular aqui, mas celular é bom pra mim. Eu não preciso de outro. Não é eu comprei o Galaxy S e eu preciso do Galaxy Y. Não, esse aqui que é o bom pra mim, sabe? Porque a gente vive num mundo hoje que a gente não consegue acompanhar as novidades que saem. E é tudo... É um mundo de desejos, né? Sim. A gente anseia por algo que a gente não tem. E quando a gente tem aquilo que a gente ansiava, a gente quer outra coisa. E assim a gente vai ter uma corrida dos gatos, sempre. Tem um filósofo, Clóvis de Barros, que ele fala assim, quando eu comecei a estudar no ensino fundamental, a professora disse que era uma preparação para o ensino médio. E aí, quando ele chegou no ensino médio, ele pensou, pô, aqui a vida vai ser boa, o ensino médio vai ser boa. Quando chegou no ensino médio, o professor falou, não, aqui é uma preparação para a faculdade. Quando ele chegou na faculdade, ele pensou, putz, aqui agora a vida vai ser boa, faculdade e tal. Quando chegou na faculdade, o professor falou, não, a vida boa é quando chegar no estágio. Quando ele fez o estágio, o professor falou, não, a vida boa agora é quando você tiver um emprego e tal, né? Foi pro emprego. Agora a vida boa é quando você se aposenta. Foi lá, se aposentou. Quando ele chegou no leito de morte no hospital, o padre foi fazer a unção dele e disse, não, você vai para um lugar melhor agora. Ele falou, por que eu não morri logo, então? Se eu vou para um lugar melhor. Então é essa corrida, sabe? Que se a gente não se atentar aos detalhes, aos pequenos detalhes, a vida vai passar. Cara, e passa rápido. Então eu sempre tento curtir o momento que eu tô e eu tento fazer uma coisa que é muito difícil, que eu ainda não consigo, né, na maioria das vezes, mas é não me preocupar tanto, porque a maioria dos problemas tem solução. Sim. Ou às vezes nem é tão problema assim, né? E às vezes as pessoas ansiosas, que é o meu caso, que sofrem por antecipação, criam um problema na cabeça que às vezes não acontece. Hoje mesmo, eu entreguei um caso ontem de 10 coroas, né? Eram laminados e coroas. Até adivinha, pô, não ficou do jeito que eu queria. Aí o dentista ia cimentar hoje de manhã, eu pensei, puta merda, cara, isso aqui vai dar certo. E eu pensei, mas aquela coroa sobre o implante não ficou legal. Não, tô muito bem, parece que tudo certo. Tu vê, o sofrimento que eu tive desde ontem que eu entreguei o caso, pra nada. Então, eu tô tentando aprender com isso, sabe? De se preocupar menos. Vai dar tudo certo, no fim dá tudo certo. Se der errado, ele vai mandar pra ajustar, vou ajustar e tá tudo certo. A vida segue. Então, eu também acabo sendo assim, né? Bem tranquilo, às vezes até dá uma rusga em casa de vez em quando, que minha esposa é mais pilhada, né? E eu já sou mais de boa.
Lá vocês e sua esposa, os dois são mais pilhados, os dois são mais tranquilos, como que é também isso daí? Assim, apesar dela não concordar, às vezes eu acho que a gente tem um perfil bem parecido. Ela não concorda. Bem parecido, assim. Mas a gente se acerta, sabe? Super bem. Eu acho que o respeito é uma coisa que conta muito, né? E eu tinha mais dificuldade no início, porque para mim, meio que tinha que ser as minhas vontades, assim, mas depois eu fui entendendo, não, peraí, não é assim que funciona, né? A gente vive num ambiente que eu não vivo sozinho, tenho uma pessoa, um parceiro, uma parceira, então preciso que um ceda de um lado, outro ceda de outro, né? E aí a gente tem um relacionamento super bom. A gente joga muito pádel lá. E é um esporte, assim, que é fantástico na vida da gente. E ela também adquiriu o gosto pelo esporte. Hoje a gente faz muito isso como hobby. Vai para torneio de pádel, joga pádel direto. Né? A empresa patrocina lá o pádel, tem uma placa da empresa lá. Porque a gente também gosta de falar que a empresa incentiva o esporte, né? O pessoal da empresa joga pádel também. Então é uma coisa legal que a gente faz em comum. E aí isso fez com que a gente tivesse mais momentos juntos, né? Porque apesar de eu trabalhar muito durante a semana, a gente se vê pouco, final de semana a gente está sempre envolvido, seja no pádel, seja em casa com alguma coisa, né? Então, no fim, eu acho que a gente é bem parecido, assim, em alguns pontos. Pô, que bacana. E você nunca tentou levar ela para trabalhar com você, não? Então, ela é uma coisa que ela sempre quis, né? E eu tenho uma frase muito viva que eu aprendi com o Marcelo, que é: eu não contrato que eu não posso demitir. Isso é bom, hein? E aí, se dá briga lá ou ela leva tranquilo? Não, no começo, assim, porque assim, depois que a gente montou o laboratório novo, um ambiente bonito e tal, ela queria muito trabalhar lá. E eu falei, amor, não vai dar certo. Eu gosto de sentir saudade, eu gosto de ter o meu ambiente, o meu recanto, é meu aqui, sabe? Eu gosto de estar aqui e é o meu descanso, né? Falei pra ela, eu acho que a gente tem que ter um ambiente onde a gente é saudável, onde a gente sente saudade um do outro. Muitas vezes durante a semana a gente não se vê, porque eu trabalho na segunda à noite eu tenho reunião, terça-feira eu tenho a minha agenda, de noite também, quarta também, então a gente acaba se vendo mesmo no final de semana, e daí a gente fica junto, então eu gosto disso, eu gosto de sentir essa saudade, sabe? Eu acho que desgasta muito o relacionamento trabalhar junto, mas é uma opinião minha, eu tenho amigos que são casais, que trabalham juntos e dão certo, eu acho que não existe uma regra, né? Acho que cada um é cada um. Igual você estava comentando no laboratório, né? Cada pessoa tem a sua forma de trabalhar para chegar no mesmo resultado. Exatamente, cada pessoa tem a sua forma de trabalhar. Então hoje eu prefiro que ela fique com a fisioterapia, que ela se dá super bem, ela gosta disso, e eu fico com o laboratório, que é o meu chão, que é o que eu gosto de fazer. Pô, que bacana. E essa tatuagem aí do Jirai, hein? Pois é, então. O One Piece também, né? Do outro lado. É o One Piece, você tá sabendo também, né? Só esse outro que eu não conheço aqui. Então, assim... Eu até um tempo eu nunca tinha feito tatuagens, né? E eu sempre falei que o dia que eu tivesse meu negócio eu ia fazer, porque aí não importava mais, não tinha mais aquela coisa, a empresa não gosta e tal. E eu gosto muito de anime, principalmente dos estilos shonen, porque eles ensinam sempre uma lição de vida, né? E eu tatuei o Naruto e o Luffy por um motivo. O Naruto é uma pessoa que sempre luta pelos amigos dele. Então isso pra mim faz muito sentido na vida. E, consequentemente, o mestre do Naruto, porque todo mundo tem um mestre. Tem uma pessoa que te leva para o caminho certo. E o Luffy é uma pessoa que, independente do que as pessoas falem, independente do que aconteça, ele tem um sonho e ele vai atrás daquele sonho. Ele não se importa com o que os outros pensam. Ele acredita naquilo que é a verdade dele. E o Heilig, que é o mestre do Luffy. Então, para mim, faz muito sentido isso, né? Aqui eu tenho uma tatuagem que é Enjoy the Journey, aproveita a jornada, porque é aquilo que nós falávamos antes, né? A gente tem que aproveitar a jornada e não o fim. E eu toco violão há bastante tempo, então tem uma tatuagem de música aqui também. Que legal. Você pensa em fazer mais ou vai parar por aí? Então, eu tenho uma nas costas, que é a bandeira pirata de um personagem do One Piece, que é o Barba Branca, que eu fiz porque a tripulação dele ele considera como família, ele chama todos de filho. Então, ele é muito... E apesar de ser um pirata dentro do anime, ele morreu no anime lutando pela família dele. Então, para mim, isso faz muito sentido também. Então, tem um projeto para mais algumas, fechar o braço aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai fechar o braço de anime todo ou não? Provavelmente seguindo a mesma... ainda não tem nada que eu tenha assistido de novo ou nada que tenha acontecido dentro dessa linha que tenha me despertado, putz, aqui eu tive uma lição, aqui eu tive um ensinamento. Assim que eu tiver, eu acho que eu vou
vou criar coragem e fazer mais uma tatuagem. Pô, esse do Naruto é legal, né? E realmente ele ficou desenho não, né? O anime inteiro, desenho, enfim. shonen, atrás do Sasuke, né? E no final ele conseguiu realizar e resgatar o amigo dele, né? E realmente, se você parar pra ver, é uma história aí bonita, né? E o One Piece eu lembro bastante da minha infância, né, cara? Porque antes no SBT eu assistia pra ir pra escola, né? Então eu comia a minha comida com meu irmão e assistia o One Piece pra ir pra escola. E eu acho muito legal o One Piece, o Luffy principalmente, porque ele tem o desejo de ser o rei dos piratas. Uhum. E ele precisa montar, ele precisa ser um pirata, né? E ter uma tripulação, obviamente. E é muito legal como no meio do episódio ele vai conquistando as pessoas da tripulação dele, lutando pelas pessoas. Uhum. Né? Ele chega em alguns episódios, lá tem a pessoa lá que tá com um problema, ele vai lá e ajuda a pessoa genuinamente. Não porque ele tem algum interesse, de forma genuína. E aquela pessoa acaba virando a tripulação dele por admirar ele. Como ele é. Então eu acho muito legal isso na vida, sabe? Uhum. Gosto muito disso, de ver assim, as pessoas que dão algo sem esperar nada em troca, e por isso elas conquistam muito mais do que se esperassem algo em troca. Realmente, né? Você acaba fazendo portas, né? E às vezes até uma coisa que algumas pessoas falam é aquela questão de, por exemplo, pô, ninguém tá vendo, ninguém tá reconhecendo. Com certeza alguém tá, né? Porque, por exemplo, você mesmo falou que no seu caso aí a pessoa aceitou a sua proposta de virar sua sócia porque você conhecia ela, vendia, tinha um relacionamento. Sim. Então ela era uma pessoa, por exemplo, que estava vendo o que estava fazendo. E ela nunca comprou nada de mim. Caramba, que curioso, cara. Toda vez que eu ia para Ibirubá, eu ia visitar ela, sempre com todo o respeito, oferecendo... Eu vendia conexão na época, vendendo conexão, ela nunca comprou de mim. Caramba, você é vendedor ruim. Mas por que ela nunca comprou de você? Porque ela usava neodente, simplesmente por isso. Mas eu sempre ia lá, não, tô aqui. E tu vem, e isso foi uma coisa que ela me falou, disse, bom, tu nunca me vendeu, mas tu sempre ia lá me visitar. E não só isso, né? Porque tem muita gente que às vezes, pô, você vai lá, a pessoa, não comprou. A pessoa, muitas são assim. A maioria. Não, nunca mais volto lá, não sei o quê. Aquela mulher, perdi meu Quando tempo. eu entrei na conexão, eu fui o melhor vendedor do Rio Grande do Sul por muito tempo. Porque eu sempre tive essa característica, sabe? Não só de falar o que o cliente precisava ouvir, mas de entender também o lado do cliente, né? Sim. Porque às vezes tu não pode querer só vender, é uma construção que tu tem que fazer. É a mesma coisa o cara com o laboratório de prótese. Eu ainda saio visitar clientes para vender. Então é um processo. Tu vai lá visitar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez o cara, pô, cansei. As últimas visitas que eu fui uma vez. A 2ª vez que eu fui num cliente em específico, lá em Marau, que é uma cidade próxima, tô com um caso moldado aqui de 10 elementos. Tu não quer levar já? Eu falei, não, levo. Na hora. Peguei o caso, levei e assim a gente virou cliente. Então, é aquela coisa, tu tem que estar sempre lembrado. Mesma coisa. Todo mundo que me vê nos eventos, os professores falam, meu Deus, eu não canso de te ver no Instagram. Eu rodo tráfego todo mês, assiduamente, há 3 anos. Então eu rodo tráfego direto. Porque todo mundo me vê, todo mundo tá vendo o meu curso, tá vendo como funciona ali, então isso acaba criando um círculo de pessoas que convive contigo de forma indireta, mas tu tem aquela coisa, a pessoa pode não comprar, mas ela me vê todo dia, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente, né? E às vezes até numa outra oportunidade, pode ser que ele não venha te mandar o serviço, mas no caso dela, não sei se não chegou a acontecer, mas pô, um dia que a Neodente falhar, não entregar, ela vai lembrar, fala, pô, o Lucas vai me atender. Exatamente. A mesma coisa no laboratório, eu penso da mesma forma. Eu falo muito isso, né? Às vezes eu vou visitar um cliente, daí eu vou dar feedback para meu gerente, ele fala, ele não mandou, eu falei, não te preocupa. Ele vai mandar. É só acontecer um erro do laboratório que ele manda. E aí eu vou estar lá. Aí ele vai dizer, agora eu vou testar. é batata, cara. Porque ninguém tá livre de cometer um erro, né? Mas tu precisa estar sempre visto. E aí que tu tem a obrigação de, eu não posso cometer o erro. Então agora aqui eu preciso ter um cuidado especial. A gente tenta fazer isso com todos os clientes. Obviamente a gente é humano, a gente também erra dentro do laboratório, né? E graças a Deus eu tenho clientes muito bons que entendem, sabe? E eu sou sempre sincero quando eu erro. Eu não invento desculpa. Doutor, errei. Falhou a função, falhou a fresagem, não tem o que eu fazer. Mas eu sempre resolvo, sabe? Sempre dou um jeito. Para quando o senhor precisa para amanhã, não tem problema. Eu pego o carro e levo aí para o senhor. Mas dou um jeito de resolver. Dá uma solução, né? Mas a gente sempre tenta buscar pela sinceridade. E eu percebo isso, que quando tu é sincero com o cliente e o cliente percebe que tu é sincero contigo, cara, ele te respeita muito. Ele fala, não, tá tudo certo. Vamos resolver.
Não, isso até em tudo, né? Às vezes Em até, por exemplo, o cliente quer comprar alguma coisa e fala, pô, cara, se fosse você, não compraria. Mesmo você sendo vendedor, Sim, né? sim. Ele vai te respeitar muito mais. Cara, eu tenho certeza absoluta que ele vai procurar você do que outra pessoa. Até né? os cursos, ó, eu já perdi de vender muito curso, por cara chegar pra mim e dizer, eu tô começando agora no ramo da prótese, tu acha que eu tenho que comprar teu curso? Não. Ó, tem que aprender sobre prótese primeiro. Pode comprar meu curso, eu posso pôr dinheiro no bolso, mas você não vai agregar aquilo na tua vida. Não compra, deixa pra comprar em outro momento. E já aconteceu de eu falar, e se o cara voltar no tempo depois e comprar o curso? Sabe? Então é muito legal essas coisas que acontecem assim. Mas a gente tem que ser sincero, eu vejo que a sinceridade faz todo sentido na vida. E faz toda a diferença também, né? Na confiança, credibilidade, autenticidade também, né? A gente tem que ser Isso é verdade. a gente é. E outra coisa, Lucas, que eu queria te perguntar, além dessa questão do anime, tem mais alguma curiosidade aí sua? De violão, né? Também que você falou que toca violão. Uma coisa interessante. Eu jogo pádel há 1 ano, né? Foi um esporte assim que entrou na minha vida e eu emagreci 12 quilos depois do pádel. E o pádel fez eu buscar várias outras coisas na vida. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Eu gosto de competir. Antes a outra coisa que eu competi, eu dançava em CTG, né? Lá na região, que é as danças tradicionais. Então, dancei por 10 anos. E aquilo despertava muita competição em mim, porque a gente ia lá, ensaiava, daí ia para os rodeios e acaba competindo e tudo mais. Eu perdi um pouco dessa competitividade na vida. Porque como a rotina laboratório é corrida, meio que acabou. E aí, com o pádel, bicho, com os torneios, e agora tem muito pádel na região, tem torneio todo final de semana. E, cara, aquilo é muito bom porque te desperta um instinto de competir, de querer ser melhor. E hoje, cara, a minha vida se resume em trabalho e pádel. Eu jogo pádel segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e final de semana se sair algum jogo. E aí agora eu comecei num processo de treino, daí isso do pádel leva a outras coisas. A primeira, você tem que cuidar da alimentação, porque senão você perde desempenho em jogo. Você tem que ter reforço físico, senão você não aguenta o jogo. Então, alimentação, academia, não bebo mais. Gostava de beber, mas, bom, álcool é calórico, por exemplo, e faz com que eu perca desempenho no jogo. Não bebo açúcar. Cortei o açúcar, não como mais açúcar porque senão eu perco desempenho no jogo. Então o esporte me trouxe várias outras coisas boas na vida. Emagreci 12 quilos, eu era um cara mais gordinho, emagreci. E percebo uma melhora de qualidade de vida gigante, né? E, cara, acho que é isso. O esporte é uma coisa muito legal. E aí isso começou a abrir outras coisas. Pô, agora eu tenho vontade de correr uma maratona. Né? Tem um amigo nosso lá próximo que praticar Ironman também. Eu pensei, cara, daqui a pouco é uma coisa legal fazer um Ironman. Né? Porque o protético, ele trabalha muito sentado, muito em cima da bancada, muito com uma postura má, né? E aí, cara, isso prejudica a saúde. E eu penso assim, cara, eu quero ter meus filhos e jogar futebol com eles ainda, correr com eles. Então eu aí entrei numa vibe de cuidar da saúde. Consequentemente, a Nath também. Então ela também tem cuidado da saúde. Cara, então a gente melhorou muito, assim, sabe? Por causa do esporte. Pô, que bacana. Cara, o esporte é algo fantástico. Assim. Eu acho que salva vidas, né? Salva tudo, né? E jogar videogame, né? Só nerdão. Gosto de jogar. E qual jogo que você gosta de jogar? Cara, eu tenho em casa o Nintendo Switch. Então gosto de alguns jogos da Nintendo ali. Mas eu gosto de PC, minha plataforma PC. Eu tenho a minha Steam, que é a plataforma de jogos lá há 11 anos já, cara. Tem mais de 170 jogos lá. Que eu tenho comprado desde ao longo desse tempo, desses 11 anos. E, cara, gosto muito de jogar CS, a gente tem um grupo... Agezinho, não? Oi? Age of Mythology, Age of Empires? Age of Empires a gente jogava junto, tinha uma galera que jogava lá e tal. Mas... Tem uma época que a gente entrou na brisa do Age of Empires, aí eu até briga com a companheira que virava a noite jogando. Lá em casa é assim, eu espero a Nath dormir, ela vai dormir, daí eu vou pro computador. Aí eu jogo. Fica até a hora que você quiser. Mas, cara, eu gosto muito, assim, é um ambiente legal, assim, sabe? Bacana, a gente tem um grupo de pessoas que joga, e antigamente a gente se reunia na casa da pessoa, levava os computadores, fazia corujão, cara, é muito legal, assim, só que, óbvio, conforme o cara cresce, as responsabilidades aumentam, a rotina, ela começa a te cobrar mais. Faz muito tempo que eu não jogo, mas é uma paixão que eu gosto muito. Pô, que bacana, Lucas. E outra coisa também que eu queria te perguntar qual que são os seus projetos aí para o futuro? O que você pensa aí para a sua carreira, né, profissionalmente? O que você almeja também aí para frente, também no ramo de curso online ou tudo mais? Show.
Então, assim, o meu projeto principal hoje é o laboratório, Uhum. né? Meu foco principal hoje é o laboratório. Então, nosso objetivo é crescer, é conseguir triplicar ou quadruplicar essa produção que a gente tem hoje aqui nos próximos 2 anos, né? Conseguindo manter a qualidade e tentando ter uma equipe enxuta, tá? Então, esse é o meu maior projeto, ter o laboratório. A gente se mudou recentemente, então fazem 3 meses que a gente está numa estrutura nova. Nós saímos de uma estrutura de 30 metros quadrados para uma de 130 metros quadrados. Então, nós aumentamos muito o tamanho do laboratório. Parabéns. Obrigado. E agora o nosso projeto é fazer com que essa demanda se concretize, né? Ela se concretize de fato. Tem uma demanda alta e poder ser um dos maiores laboratórios da região, quiçá do Brasil, talvez, né? Então, esse é o nosso objetivo. E a gente trabalha afinco para isso, né? E não olhando só para o lado de produção, mas olhando para o lado, pô, né, que a gente pode melhorar na confecção da prótese, aonde a gente pode melhorar na gestão, né? Porque eu vejo que laboratórios pecam muito nisso, onde a gente pode melhorar na gestão, onde a gente pode otimizar custo, onde a gente pode melhorar processo, onde a gente pode dar uma qualidade de vida melhor para o colaborador e assim ele se sentir melhor dentro do ambiente que ele está, com a família dele e tudo mais. Porque isso é uma coisa que eu aprendi, que a gente dentro da empresa, a gente não tem 9 colaboradores, nós temos 9 famílias que dependem daquele negócio. Então a gente tem que fazer dar certo, não pode dar errado, né? Então esse é o nosso objetivo com o laboratório. Com os cursos hoje, o meu objetivo é focar um pouco no presencial, né? Eu estou com alguns projetos de lançamento de cursos focado no Blender, né? Focado um pouco mais no Exocad, de uma coisa mais específica para ano que vem. Cursos mais específicos, com menos aulas, e que o aluno possa ter ali uma coisa mais sucinta, do tipo, eu preciso aprender sobre isso, então, bom, você aqui tem um curso disso. Preciso aprender sobre fazer um protocolo, então aqui um curso de protocolo, né? Porque eu vejo que às vezes muita gente compra o curso por causa de 1 ou 2 aulas, então acho que dá pra gente fazer uma separação e vender algo mais modular, né? modular. E daqui a pouco também, e fazer também, em vez de a gente deixar o curso aberto, o carrinho aberto de venda de curso, como a gente tem feito agora direto, abrir turmas bimestrais ou semestrais, né? Para que a gente possa ter ali um grupo fechado com uma turma para poder também dar mais atenção, né? Porque quanto mais alunos você tem, é difícil você conseguir manter atenção para todos com a mesma qualidade, né? Dessa forma acho que dá. E os cursos presenciais, né? Agora a gente tem uma parceria com a Besser, então tenho dado o curso lá na estrutura da Besser em Blumenau, que é uma estrutura fantástica, né? Agradeço muito a Deane pela oportunidade que ela me deu, ao Layan também por ter me chamado e me requisitado, eu me sinto muito grato por isso. E agora a gente vai ter um curso novo, uma turma nova em janeiro, de Exocad intermediário avançado lá na Besser, né? Nós não temos a data ainda, mas lá vai ter agora mais uma edição. Nós tivemos um curso agora em agosto, foi muito bacana, tivemos 15 alunos lá, a estrutura deles é fantástica, o atendimento é fantástico, a gente conseguiu uma coisa bem bacana. Foi meu primeiro curso presencial para turmas assim, achei muito legal, era uma experiência que eu sempre quis ter desde lá de 2019, quando eu comecei. Então, acho que esse é o foco, sabe? Focar no laboratório, porque tem pessoas que dependem disso lá e eu acho que é mais do que uma obrigação com eles, né, com o legado que a gente quer deixar, é fazer com que aquele negócio dê certo, seja lembrado. E os cursos para continuar poder ajudar as pessoas aí que mais precisam, né? Pô, que bacana, Lucas. Ficou honrado aí também com a sua presença aqui no podcast. Eu queria te dar um presente também para você lembrar de mim quando você estiver lá em sua cidade, que eu até esqueci agora. Ibirubá. Olha aí, vou tomar um café diferente agora. Um cafezinho, um energético, obrigado. Um sorvete. Eu adoro xícara e eu não tenho nenhuma xícara do laboratório ainda. Por incrível que pareça. Eu não tenho uma xícara da Lapidar. Quando tiver, você vai ter que mandar uma pra mim também. Vou mandar uma pra você, com o teu nome personalizado. Por favor, isso é uma honra. Obrigado, cara. E outra coisa também, Lucas, se você quiser qualquer coisa também aqui no canal, sinta-se à vontade para você vir aqui também, divulgar suas redes, sinta-se com a extensão das suas redes, cara. E muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui. Eu que agradeço. Aqui conosco. Eu confesso que para mim, assim, é um mundo que parece que eu tô vivendo um sonho, porque eu sempre quis dar curso, ser conhecido por algo bom, poder ser convidado para fazer um podcast ou para dar um curso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se sentir muito grato. Eu me sinto muito grato, te agradeço de coração pelo convite. Né? As minhas redes sociais, né, eu vou deixar o convite estendido para que todos me sigam, Saraiva Lucas TPD. E se caso alguém queira
verificar o curso, entender como funciona, tem um link na bio com o site para o nosso curso Início CAD, que é onde a gente aborda ali do ExoCAD do início ao fim. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição para quem quiser acessar aí de forma mais fácil, tanto o seu Instagram quanto essa parte do curso, Lucas. Muito obrigado. Espero que você volte mais vezes. Que Voltaremos, a primeira de muitos. Fica convidado também para vir aqui quando você quiser. Certamente virei. Muito obrigado. Então. Obrigado a você. Rafa, pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais, gente.